Para fazer essa pesquisa, o DIEESE analisa a negociação de reajustes salariais das principais categorias profissionais do país. Entram aí os metalúrgicos, os bancários, os trabalhadores do comércio e de serviços. Para falar mais sobre esse levantamento, está aqui com a gente José Silvestre, da Coordenação de Relações Sindicais do DIEESE. Boa noite, José. Boa noite. Prazer em tê-lo aqui no seu jornal. Quais foram os fatores que levaram a esse resultado na negociação salarial? Um primeiro fator é de natureza geral, que é o comportamento da economia, ou seja, o crescimento que o Brasil experimentou em 2010, ou seja, 7,5% foi o crescimento econômico. Ao lado disso, eu diria que nós tivemos também, colaborando para esses bons resultados, a taxa de inflação em patamares um pouco mais baixos do que nos anos anteriores e também o próprio processo de mobilização, de organização e de ação sindical dos sindicatos, buscando negociar, buscando partilhar os ganhos gerados pela própria classe trabalhadora. E bem a propósito disso, metalúrgicos, bancários, eles têm uma representação sindical bem forte, que mobiliza muito para se conseguir uma boa negociação. E em outras categorias, esse resultado também foi positivo, com o reajuste acima da inflação, ou isso não aconteceu? Não, isso eu diria que aconteceu de forma generalizada, né? Quer dizer, praticamente todas as categorias, apenas cerca de 3% das negociações ficaram com alguma perda salarial em 2010. Com relação à inflação? Com relação ao NPC do IBGE. O que quer dizer que 97% aproximadamente, no mínimo, zeraram a inflação. E o recorde, como você mencionou aí, de 89% das categorias terem tido ganho real, entre elas bancários, metalúrgicos, químicos e assim por diante. Agora, nós temos categorias que nós consideramos... a história mostra isso, que categorias como metalúrgico, como bancários e outras, têm uma tradição de luta, têm uma organização sindical e que se destacam, né? São categorias e, portanto, são consideradas categorias, digamos assim, faróis, ou seja, os resultados de metalúrgicos, de bancários, são referência para outras categorias. Então, é natural que essas categorias apareçam sempre na frente. Muito bem. Tem se falado muito sobre o aumento da inflação para o ano de 2011. Quais são as perspectivas, na visão do DIEESE, para as negociações salariais deste ano? Olha, eu diria... Primeiro nós temos que situar o seguinte. O Brasil deve crescer em 2011 em torno de 4,5%, pelo menos essas são as projeções. Isso significa dizer que nós teremos um desaquecimento, mas não vai deixar de crescer. E um crescimento que, embora menor, mas sobre uma base muito boa, que foi o 7,5% de 2010. O que nós temos aí, digamos assim, de alguma ameaça é a questão inflacionária, porque ela é uma variável determinante para o reajuste e para o ganho real. Mas, de qualquer forma, eu acho que... e um outro dado que eu acho que é fundamental como balizador da negociação, tanto para os pisos salariais, mas também para as categorias de uma maneira geral, que é o salário mínimo. Do outro lado, nós temos também o seguinte, o Brasil tem grandes projetos e investimentos em curso, como, por exemplo, a infraestrutura para a Copa de 2014, Olimpíada de 2016, Pré-Sal, PAC, Programa Minha Casa Minha Vida, que estão em curso. E, portanto, são investimentos e o setor empresarial está olhando para isso como oportunidade, né? Os investimentos vão continuar crescendo em 2011. Então, eu acho que as perspectivas para 2011, nós não temos exatamente um cenário como 2010. Mas eu acho que os trabalhadores... Não vai ficar muito aquém de 2010. Não vai ficar muito diferente de 2010. Talvez o que possa ocorrer é você ter o ganho real médio ser um pouco menor do que 2010. Até porque você deve ter uma inflação um pouco mais elevada e isso rebate negativamente nos reajustes e também nos ganhos reais de salário. Mas eu creio que 2011, o cenário, ainda que seja um pouco diferente de 2010, mas eu imagino que os trabalhadores vão continuar lutando para ter os ganhos reais de salários. Com certeza. Seguindo a trajetória que tem desde 2004. Muito obrigado pela sua presença aqui no seu jornal. Uma boa noite para você, obrigado. José.